Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora um pouquinho sobre a dor, né? Eu citei o livro, mas ele falava da dor e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que a dor, Deus criou a dor. Deus criou a dor, não no sentido da dor que hoje nós sentimos, porque a dor também foi deteriorada pelo pecado. Mas Deus criou as sensações. Criou as sensações. Por exemplo, você tem a palma da sua mão, ela tem mais gordura do lado de cá, do lado da palma, do que nas costas da mão. Não poderia ser diferente, porque é aqui que nós exercemos força para pegar as coisas, e se nós fôssemos pegar as coisas, se a mão funcionasse ao contrário, né? Se fosse pegar as coisas com esse lado aqui, com a pelinha fina que tem aqui, nós sentiríamos uma dor muito grande. Mas Deus já providenciou uma mão acolchoada para a gente segurar as coisas e providenciou as sensações. Na realidade, a dor nada mais é do que uma sensação extremada. Como é o prazer. Né? Um prazer pode se tornar dor. Se for ao extremo, ele vira dor. Uma carícia ao extremo vira dor. Aquela visita, aquela tia chata que vem visitar você quando você acabou de ter neném, ela chega, seu bebezinho está todo sorridente, assim, ela pega aqui, ó, fala assim, que bonitinho, e dá um beliscão na bochecha, o moleque abre aquela bocona. O que ela fez? Ela quis fazer um carinho, ela quis dar uma sensação boa pro bebê, mas ela não entendeu que aquele bebê é pequenininho, ele é muito frágil, é muito pequeno, e ele sentiu dor. Aquilo que era para ser um carinho virou uma dor. Então a sensação já existia. A sensação já existia. A sensação extremada, fora do grau para a qual Deus a criou, vira dor. Vira dor. Tanto é que quando nós lemos, e aqui é a segunda vez do que eu falei que iria mencionar, em relação a você ir lá no fim, para entender o começo, né? Eu mostrei aquela passagem da cobra comendo pó lá, em Isaías, mas aquilo era falando da terra restaurada, dos 1000 anos, do reino de Cristo de 1000 anos, mas aplicando o mesmo pensamento, em Apocalipse 21, versículo 4, aqui não fala da terra restaurada dos 1000 anos, do milênio, aqui fala dos novos céus, do estado eterno. E ele fala assim no versículo 4 de Apocalipse 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então não vai ter lágrima. E não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem pranto. Esqueça chorar. Nem clamor. Nem dor. Nem dor. Eu acho que até escrevi um artigo, e gravei um vídeo também falando da dor, porque eu achava que no Éden havia dor. Mas eu não tinha entendido direito como é que é a coisa. Na realidade, não era dor que existia, eram sensações, porque sem sensações, o homem é capaz de se ferir, né? O homem é capaz de fazer mal a si próprio, se ele não tiver sensações. Por exemplo, se ele apertar muito forte um objeto, ele pode machucar a mão. Por isso que ele tem sensações que controlam a força que ele aplica no objeto. Você pisa numa pedra, você tem uma sensação que você já dá uma aliviada naquele pé. É uma sensação. Não chega a ser uma dor, um ferimento, né? Mas essas sensações nos protegem. Tanto é que quando uma pessoa sofre de hanseníase, que é a lepra, ela perde essas sensações e aí ela começa a se machucar. Ela põe um sapato que faz bolha e vai trabalhar, anda o dia inteiro com aquele sapato e não percebe que o sapato está arrancando a pele do calcanhar dela. Quando chega em casa, está em carne viva o calcanhar. E aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo gangrena, ela pode até perder o pé, como alguns acabam perdendo dedos, perde o nariz, perde a orelha. Por quê? Porque a pessoa vai coçar e não tem sensações, ela coça além do que deveria, né? O meu filho, ele sofre de uma lista de coisas, né? Além de ser cego e ter paralisia cerebral, a gente percebe que ele tem uma menor sensibilidade à dor. Tanto é que às vezes ele dá uma tremenda de uma cabeçada
e só faz assim, e eu já estaria chorando naquela hora, né? Ou alguma outra coisa, tomar uma injeção, uma coisa assim, ele não tem aquela sensibilidade que nós temos para a dor. Ele tem, mas menos que a gente. Então, quando ele tem coceira, por exemplo, nas costas, quando está muito seco, ele sofre de um problema na pele, ictiose. Então a pele dele escama, fica muito escamada, muito seca. E às vezes ele acorda com as costas todas ensanguentadas. Porque a unha não foi aparada, tá começando a voltar a ficar comprida, e ele à noite fica lá se coçando. Só que ele não sabe aplicar força, ele tem a coordenação motora muito deficiente, e ele corta as costas. Rasga, deixa. Você olha as costas dele hoje, quem olhar fala assim, manda prender o pai, ele anda chicoteando o filho. Não é, porque realmente a vida inteira ele fez marcas feias nas costas de se coçar. Às vezes nas costas, às vezes na testa. Às vezes ele acorda de manhã e está com um corte na testa. O que foi esse corte na testa? Ele está com a unha aqui para coçar e cortou a testa. Então a sensação, sim, havia lá no Éden. A sensação extremada que nós chamamos de dor, não. Agora, quando chega aqui, no versículo de Gênesis 3,16, é interessante, às vezes, nós recorrermos à língua original, porque o português ele não é tão rico quanto o hebraico. E as palavras usadas no original, elas não significam a mesma coisa. Então, na língua portuguesa, você tem dor, usando a mesma palavra dor para diferentes situações. Mas no hebraico original, não. Então, quando fala aqui no versículo 16, Gênesis 3,16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. A palavra no hebraico, e agora eu vou falar hebraico do jeito que fala em Piracicaba, com sotaque de caipira, eu também sou caipira, vizinho de Piracicaba. Mas a palavra dor, não sei hebraico, hein, gente, não vai começar a tentar fazer consultoria de hebraico, não sei. Eu uso um dicionário, eu uso uma Bíblia que tem as palavras intercaladas. E eu sugiro que você procure, também existe isso, existem Bíblias assim, em formato digital, que hoje ficou bem mais fácil. Eu comprei, muitos anos atrás, eu comprei um Novo Testamento dessa grossura assim, interlinear, grego e inglês. Então embaixo de cada palavra em inglês tem uma palavra em grego. E depois tem o significado no rodapé. Tal. É complicado demais para você ler. Hoje não, você para com o cursor em cima da palavra em inglês, ou da palavra em português, e abre uma janelinha com um dicionário Strong lá dizendo que palavra é aquela no original. Então, aqui quando fala, procura na internet, viu? Você vai saber. Daqui a amanhã está todo mundo querendo achar que eu vendo essa Bíblia, não tem isso para vender. Multiplicarei grandemente a tua dor. Aqui no original hebraico está itzabon. Itzabon. Perdoe algum judeu que está me escutando falar aqui. Itzabon. Bom, essa palavra não é dor. Quer dizer, é dor, mas não é dor. Não é dor do jeito que a gente fala de dor. É angústia. Multiplicarei grandemente a tua angústia. A tua angústia. Porque senão, quando ele fala multiplicarei, seria complicado. Falar assim, então já tinha dor. Só vai aumentar. Não é bem isso. É a angústia que aconteceria agora. Ela teria uma angústia multiplicada. E além disso, se fosse dor física só, a gente poderia falar assim, driblamos o Senhor, driblamos Deus, inventamos a anestesia, pronto, parto sem dor. Tanto é que tem gente que escreve para mim, perguntando se é pecado fazer parto sem dor. Eu falei, não, vai lá, toma anestesia e aproveita que existe anestesia e faça o parto sem dor, que não é pecado fazer parto. Você não está indo contra Deus. Você não está se rebelando contra aquilo que Deus teria dito, supostamente, que era uma sentença contra a mulher no parto. Não é. Não é. Aqui é angústia. E eu vou explicar por quê. Multiplicaria grandemente a tua angústia e a tua conceição
Com angústia, aqui é usada uma outra palavra em hebraico que me parece ser da mesma raiz, que é etzeb. Darás à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Ok? Segura aí essa angústia, então. Por que eu estou dizendo que é uma angústia? Porque também, da mesma forma, na agricultura, se o homem tivesse eliminado a dor, como tem eliminado a dor da agricultura, ele teria driblado a maldição que Deus colocou sobre ele. Mas não. E a Adão disse no versículo 17, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor, itzabon, do hebraico caipira, angústia, e com angústia comerás dela todos os dias da tua vida. Por que angústia faz sentido? Faz todo sentido. Primeiro, porque uma mãe, no Éden, ela teria dado um filho numa boa, dado à luz o filho numa boa. Ainda que ela pudesse ter sensações fortes, né? Porque saiu um bichinho grandinho daquele de dentro da mulher, não é como defecar, não é? Tanto é que teve uma vez um médico que ele me explicou que o organismo nosso, ele é feito para dar prazer no defecar. Eu nunca tinha pensado nisso, que realmente é gostoso fazer cocô, né? Você defeca e você sente bem. Você sente uma dose de prazer naquilo. E Deus fez o corpo assim para isso. Não pense que eu estou fugindo do assunto, falando coisa feia. Nossa, o Marcos falando coisa suja. Não é natural. Quem não faz tem que passar no médico, vai no médico. Mas é natural sentir prazer, a não ser que você tenha um problema, prisão de ventre, por exemplo, aí vira dor. Ou às vezes quando criança, né? Eu me lembro, quando criança, às vezes você tem que pegar um cabo de colher lá e limpar o menino porque não trava, né? Não consegue fazer, fica chorando, gritando de dor. Então, Deus fez esses mecanismos todos e eles estão hoje atrapalhados por causa do pecado. Mas no seu estado original, eles eram bons. Deus falou que estava tudo bom, tudo perfeitamente funcionando, maravilhosamente funcionando. Agora, quando uma mulher punha um filho no mundo, ela só tinha prazer, considerando se Eva tivesse colocado um filho no mundo antes de cair no pecado, né? Lá no Éden, o que não aconteceu. Ela não teve filhos no Éden, antes que me perguntem, porque tem as teorias conspiratórias, fala que ela teve filho, que ela dormiu com a serpente, que não sei o quê. Gente, esqueça esses caras loucos aí do YouTube com essas teorias conspiratórias aí. Isso é doideira. Mas se ela tivesse tido um filho no Éden, ela sentiria prazer. Elas teriam uma sensação, claro, porque é um filho grande saindo do ventre, mas ela não teria preocupação alguma em criar um filho no Éden. Pensa bem. Não é como você mandar seu filho para o Jardim da Infância Éden. Não sei se existe, deve existir, mas não é. Era o Éden, era o próprio Jardim das Delícias. Lá não tinha perigo, não tinha nada. O filho não ia se machucar, não ia fazer nada lá, não tinha perigo nenhum para ele. Então ela não teria angústias. Agora, põe um filho no mundo hoje. Eu sei de muita gente que não quer filho. Por quê? Não quero pôr um filho nesse mundo do jeito que está o mundo. O mundo está assim desde que Eva e Adão saíram do Jardim do Éden, foram expulsos do Jardim do Éden. Porque hoje é uma angústia colocar um filho no mundo. É um prazer, a mulher se alegra quando dá à luz ao filho, a própria Bíblia fala isso, mas é sempre uma angústia. Veja as mães na Bíblia, sempre angustiadas. As mães daqueles filhos que foram mortos por Herodes, angustiadas. Você mandar um filho para a escola, você tem filho pequeno, primeiro dia que você mandou seu filho para a escola, como é que você ficou o dia inteiro? Deixa para lá, vai dar tudo certo. Não, você ficou lá, ai senhor, cuida dele, cuida dela, por favor. Angústia. Angústia é colocar um ser humano no mundo. Por isso que uma mãe e um pai vão orar a vida inteira pelos seus filhos. Primeiro para que se convertam. E depois para que sejam livres de perigos, de problemas, de drogas, de confusões, de qualquer outra coisa, de doenças. Então é angustiosa. O papel da mãe é angustioso. Muito mais do que o pai. A mãe é sempre muito mais preocupada com seus filhos do que o pai.
O pai fica lá fora, fazendo seus afazeres, mas a mãe é muito mais, saiu dela, poxa, saiu de dentro dela. Ela tem uma ligação de entranhas com aquela criança, né? Então pense assim, angústia e angústia. Por que eu disse angústia e angústia? Porque o homem que planta, o agricultor, também tem angústia. Por mais que ele tenha comprado um trator lá, uma colheitadeira eletrônica guiada por GPS, por satélite, né? Ele tem angústias. Porque se a colheitadeira quebrar, ele perde a produção dele. Ele perde todo o tempo que ele trabalhou semeando, plantando, adubando. É sempre uma angústia. Todo agricultor, quem é agricultor que está me escutando, sabe disso. Nunca você tem certeza de que vai produzir. Você nunca tem certeza de que vai dar uma praga ou não vai dar uma praga. É sempre uma situação de risco. E assim a mãe também é uma situação de risco. Então nenhum dos dois se livrou da maldição. A mulher não se livrou da maldição usando a anestesia, porque não era uma dor física especificamente que a maldição falava. E o homem não se livrou da maldição do trabalho usando colheitadeira eletrônica, guiada por satélite, tratores, tal, sem precisar pôr a mão na enxada, guiando tudo por um tablet. Também não. Hoje você tem um trator arando que o cara fica dentro da cabine com ar-condicionado, lendo uma revista, ouvindo música. Porque o trator chega onde tem a cerca, ele vira. Ele é guiado pelo satélite. Ele vira, dá a volta e pega a outra trilha, porque ele está todinho programado. E a adubadeira está todinha programada porque ela chega num determinado ponto do terreno, que foi feita a pesquisa de solo, que ali está mais fraco, ela descarrega uma carga maior de adubo naquele ponto e uma carga menor de adubo no outro ponto. É tudo assim, modernamente hoje, mas a angústia continua, porque dá um temporal e leva embora a semente dele. Então ele nunca está totalmente seguro. Nem com o seguro agrícola que deve existir aí. Agora vamos então entender onde fala dor, a primeira vez na Bíblia. Em Gênesis capítulo 34, versículo 24, essa é dor. A palavra hebraica é kab. Kab. Kab dói. Kab dói. Gênesis 34, 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Isso aqui, os filhos de Jacó, porque a sua irmã Diná foi deflorada, né, foi abusada por um homem que era dos gentios, eles queriam se vingar deles. Porque eles falaram, bom, então você vai ter que casar com a nossa irmã. E isso o pai do rapaz se prontificou a fazer isso, né? Para reparar o mal que o filho lá do gentil tinha dormido com a filha do judeu. Então vai casar, concorda em casar. Porém, nós temos uma lei, que nós somos judeus, então ele vai ter que todos os habitantes da cidade terão que ser circuncidados. Todos os homens terão que ser circuncidados. Circuncisão é cortar a pele do prepúcio, do órgão masculino, ok? A gente fala operar fimose, né? Acho que esse é o termo médico hoje. Então no versículo 24 fala que deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, porque lá o Amor e o filho dele fizeram propaganda na cidade. Gente, vamos todo mundo entrar nessa de ser circuncidado, porque é vantagem para nós. Eles têm muito gado, eles são muito ricos. Vamos nos aparentar com os israelitas, que nós vamos sair ganhando. Então todo mundo entrou na conversa dele, né? Todos que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, e quem já passou por isso sabe que realmente no terceiro dia dói para burro. Quando estava com a mais violenta dor, e aqui dor, a palavra é cabe. Percebe? Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens que estavam incapacitados para lutar. Porque eles estavam
com muita dor. Não conseguiu nem se mexer. Então, essa é a dor. Cabe. Não a itzabon, que é angústia, lá do capítulo 3 de Gênesis. Essa é a dor. Essa é a dor física. Dor que realmente incapacita a pessoa até para lutar. Claro que não é uma dor de parto, não é? Mas incapacita a pessoa. Tanto é que existe essa questão da dor lá do parto ser no original angústia, faz todo sentido quando você lembra que existe um negócio chamado depressão pós-parto. Não é? E existe a psicose pós-parto, mãe que chega a matar o filho depois do parto. Porque afeta até a mente da pessoa. Bom, e quanto a questão da maldição que veio sobre a terra, tem um ponto interessante também, né? Porque o Senhor, quando amaldiçoa a terra, por causa de Adão, ele fala, maldita é a terra. Maldita é a terra, né? Ele fala no versículo 18, eu acho. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então não tinha espinho no Éden. Olha que interessante. Eu li um estudo que diz que o espinho de uma planta, ele é um galho. Ele é um galho que não se desenvolveu totalmente. E se transformou no espinho que nós conhecemos. Ele é um proto-galho, seria, né? Mas olha que coisa, como é que as coisas fecham, as histórias fecham nas Escrituras. Que coroa colocaram no nosso Senhor, na cruz? Uma coroa de espinhos. Nada podia ser mais significativo para ele morrer ali, levando na sua cabeça o símbolo da maldição que caiu sobre a terra por causa do pecado do homem. Uma coroa de espinhos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.